Fala, Paulo, beleza? Paulo, vou fazer esse vídeo aqui, na verdade, é mais para que eu tenha também como um tutorial, um guia, porque eu vi alguns outros e assim, não sei se é dependente da versão que a pessoa está usando, o Blender do Unity, mas assim, as coisas não funcionavam direito, tá? E tem caminhos mais complicados de fazer isso aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero criar aqui um mesh do tipo plano, colocar uma textura e importar isso para o Unity. Então, quais seriam os passos, né? Então vamos lá, tentar fazer um vídeo rápido. Eu vou dar um Shift A, eu quero um mesh, pode ser um cubo, um círculo, enfim, eu vou criar um plano aqui. Primeira dica aqui, é importante observar essa escala aqui, tá? Então XYZ eu estou com a escala 111. Se eu alterar aqui, ó, a escala lá está mudando, tá vendo? No eixo Y, aqui, no eixo Y, ela altera. Eu vou dar um Ctrl Z que eu não quero isso. Voltei. Então no modo edição eu altero agora. Vou voltar para o modo de objeto. E a escala continua 111. Isso me interessa. Beleza? Então vamos lá, modo de edição. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar alguns cortes nessa malha aqui. Ctrl R. Deixa eu ver. Isso aqui tá bom. Não, fiz errado, peraí. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ctrl R, 1, 2. Aqui me interessa. Então, beleza. Veja que eu tenho uma malha simples, né? Deixa eu mudar a visão. Se eu ir no modo wireframe, olha só, bem simples, né? Não tem espessura, né? Enfim, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma textura nessa parte, nessas outras duas eu quero deixar uma cor sólida. Bom, eu tenho o meu objeto. Como que eu faço isso? Lembrando que eu tenho que importar isso no Unity depois. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Esse cara ele está sem nenhum material. Eu vou criar um material. Eu vou chamar esse material aqui de Default. Tá? Default. E esse material vai ser azul. Legal, né? Você já vai entender o porquê desses caras. Como eu sei que eu tenho que importar para o Unity e eu quero mudar essa textura e essa, eu vou criar mais um material. Vou chamar esse cara aqui de madeira. Madeira. Tá? Já vou colocar aqui meio, sei lá, amarelado, que seja. Deixa eu só dar uma sign nesse cara. Ó, então madeira. E eu vou criar mais um que eu vou chamar de tijolo. Tá, o tijolo vai ser o que? Vai ser vermelho. Daí agora eu pego esse meu componente e vou tijolo. Bom, para que eu usei essas cores? É só para garantir que o meu material madeira ele está associado e o meu material tijolo está associado. Tá, mas eu não quero essas cores aí. Na verdade eu vou fazer uma outra coisa aqui agora. Deixa eu fazer aqui um esquema. Tá, agora nós vamos colocar as texturas, né? Então como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, eu vou mudar minha visão para Image Editor. Deixa esse cara aqui. Então esse cara aqui é o madeira, né? Eu vou apertar o U, vou fazer um unwrap desse cara. Então veja que eu fiz uma projeção desse corte aqui, né? Nessa minha janela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma imagem que é do tipo madeira, né? Então veja o seguinte, agora aqui, ó, para a gente visualizar melhor, a gente sabe que o tijolo é o segundo. Eu vou colocar aqui textura. Então, só de fazer esse U aqui, unwrap, e depois colocar uma imagem, ele já jogou a minha textura para esse componente. Agora eu vou fazer da mesma forma com esta outra parte da minha malha. Vou dar um U, unwrap, tenho a projeção dela aqui, e para colocar uma imagem, eu tenho que abrir uma outra imagem ali. Então, tijolo, né? Eu abri o tijolo, veja que a textura foi copiada para cá. Se eu der um
Se eu mudar aqui, ele muda lá também. Mas vamos deixar aqui por enquanto, não é para ficar bonito. Certo? Então tá aí. Legal, né? Ah, e esse meu plano aqui, eu vou colocar o nome dele de Flor. Sei lá, qualquer coisa. Beleza? Então tá aí o meu componente. Tá? Se eu mudar para o modo de sólido, eu tenho as cores sólidas lá. Modo de textura, tem as minhas texturas. Agora o que eu vou fazer? Terminei meu trabalho e quero exportar isso para o Unity. Veja que eu tenho uma lâmpada e uma câmera aqui. Eu vou deixar elas aqui por enquanto. De propósito, eu vou fazer um export FBX. Eu vou chamar esse cara de teste, sei lá, teste plane, qualquer coisa. Vou salvar esse cara dentro do meu desktop. Dei um export. Não deu erro, não deu nada, fez o export. Aqui no Unity, dentro do meu prefab, poderia ser em qualquer lugar, mas eu vou criar um folder chamado teste Paulo. Vou deixar assim. Dentro desse cara aqui, eu vou dar um botão direito, import new asset, desktop, test plane. Dei um import aqui. Bom, o que esse cara me trouxe? Primeiro, veja que no meu Blender eu não tirei a câmera e nem a lâmpada, tá? Elas estão aqui. Então elas também foram importadas aqui como objeto, tá? Ó, tem a câmera e tem uma lâmpada aqui. Eu deveria ter tirado, eu só deixei por teste mesmo, tá? E no meu test plane eu tenho o meu floor, que é o meu piso, que foi o nome que eu alterei aqui. E veja que ele criou alguns materiais. Isso aqui que é importante, ó. Veja que tem um default, madeira e tijolo. É como se eu tivesse criado um slot para ele, tá? Por exemplo, esse meu teste aqui, se eu arrastar ele para cá, veja que ele veio com cores sólidas, certo? Mas eu sei que essa parte amarela, ele é o meu slot madeira. Essa parte vermelha é o meu slot tijolo, certo? Ou se eu clicar aqui em Floor, eu vou ver essas minhas associações, né? Tijolo, o default que era todo objeto, e a madeira. Como, então, por que não veio a minha textura? E agora, o que eu faço? Tá, a maneira de fazer isso é o seguinte. Dentro do teste Paulo, vai observando o trabalho, tá? Eu vou criar aqui uma pastinha chamada texturas, vou vir com o botão direito, eu vou dar um import new assets, vou vir aqui, vou importar a minha textura madeira e vou dar um import new asset e a tijolo. Vai observando tudo que eu estou fazendo aí. Está demorando. Beleza. Agora eu vou clicar no meu plano aqui, no meu floor. Bom, o tijolo, aqui existe um problema. A versão recente do Unity, ele está me dando esse shader standard aqui, tá? Eu mudo ele para diffuse, porque daí ele vai abrir uma opção para que eu coloque uma textura. Bom, esse aqui é o tijolo, então eu pego o tijolo e arrasto para cá. Veja que já mudou ali, né? Ah, tá meio vermelho, porque ele existe uma cor associada. Eu mudo para branco, tá? Agora, na minha madeira, tá Standard. Eu mudo para Legacy Shade Diffuse, tá? E vou jogar então madeira. Eu sei que é madeira. O nome foi só para facilitar a minha associação. E eu jogo para branco aqui, né? Senão, o objeto vai se manter vai se manter nessa cor que eu estou alterando aqui também, né? Vai acabar impactando. Legal, né? Então veja assim, veja que trabalho que foi. Eu tenho que criar o objeto lá, eu tenho que criar os meus canais de shaders aqui, eu tenho que mudar para diffuse, porque o que acontece? As versões anteriores do Unity, esse diffuse já era o padrão, tá? Então por isso que agora eu tenho que mudar. Uma outra coisa é o seguinte,
será que não existe uma forma de trazer isso já texturizado? Né? Essa é a grande questão. Em fóruns você vai ver muita coisa a respeito disso. De, não consigo trazer o objeto já texturizado. Eu tenho na documentação do Unity, né, um tópico importando objetos do Blender. E olha o que esse cara está me falando aqui, ó. Essa frase aqui, tá? Texturas e cores difusas, elas não são associadas automaticamente, né? Essa associação ela deve ser manualmente arrastando a textura para o mesh da cena view do Unity. Então o que acontece? O que eu fiz é o que a documentação está me dizendo. Cara, você não consegue trazer isso automático, tá? Você precisa de arrastar. Beleza? E aí uma outra coisa, há muito tempo atrás você comentou comigo sobre que o Unity ele importa com a proporção de 100 vezes menor, lembra? Eu lembro até hoje que você me falou isso. Acontece o seguinte, em versões antigas, quando eu importava o meu prefab, tá vendo esse scale factor? Ele vinha assim, ó, 0.01, tá? Vou dar um apply. E quando eu faço isso, o meu objeto, ele realmente está 100 vezes menor. Nas versões recentes do Unity agora, o scale factor dele já vem 1, tá? Então agora o Unity ele não está importando na escala de 100 vezes menor. Era só uma questão de scale factor do próprio Unity, tá? Beleza, Paulo? Então é isso. Veja que não é difícil, tá? Não é difícil. É só criar os shaders aqui certinho, fazer o mapeamento V com o U, fazer o unwrap aqui, associar a textura. E no Unity arrastar manualmente, né? Mas o que consigo fazer hoje é isso. E a própria documentação do Unity está me dizendo que eu não consigo trazer isso já texturizado. Em muitos fóruns você vai ver que as pessoas não conseguem trazer, tá? Elas ficam discutindo, mas não trazem, tá? Beleza, Paulo? Então era isso. Isso aqui eu vou até usar como um tutorialzinho, caso eu esqueça de como fazer, porque são alguns passos, né? Tem algumas dicas aí. E era isso. Valeu, Paulo. Abraço, hein? Tchau, tchau.